apenas um versículo. O versículo de número 14. Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 14. Antes de nós lermos esse trecho bíblico, eu quero louvar a Deus por essa manhã, estar aqui com os irmãos, louvando a Deus, engrandecendo ao nome de Jesus, ouvindo louvores abençoados, ouvindo um testemunho abençoado e estar também com esse povo abençoado. Eu creio e confesso que já tem algum tempo que eu não participo de uma manhã com Deus. Não por preguiça ou falta de oportunidades. É porque no contexto que estamos vivendo, poucas igrejas que fazem manhãs com Deus. Poucos crentes que querem acordar cedo para orar, consagrar a sua vida, buscar o Senhor. E nós esquecemos que a Bíblia diz que Deus ama aos que amam e os que cedo madrugam para buscá-lo acharão. Então a gente cresceu ouvindo que de manhã cedo para orar a filha pequena. E Deus abençoe a nossa irmã pelo convite. Obrigado ao pastor, a todos que estão aqui. Amém? O pastor te ensinou a ler a Bíblia Sagrada em pé ou sentado? Então, por favor, faça isso. Glória a Deus. Você achou bem? Diga amém? Amém. E por esta causa, eu me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por esta causa, eu creio. Eu me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por favor, tome o seu assento, irmãos. Eu creio que serei muito objetivo nas minhas palavras. Meus amados irmãos, eu acredito que em algum momento, durante algum louvor, alguma oração, ou alguma pregação, alguma prédica de algum pregador ou de alguma pregadora, ou até mesmo alguma temática de alguma campanha, congresso, propósito, consagração, você já tenha tido a parte desse texto que nós lemos agora. É uma fala de Paulo para a igreja de Éfeso, e Paulo ele está se despojando agora do seu cargo de liderança. Ele está deixando agora aquela figura de apóstolo, de mestre, de teólogo, e está confessando aos irmãos que os seus joelhos estão se dobrando, se encurvando em prol de uma causa. E esta causa deveria ser apresentada ao Senhor. Glória a Deus. A carta que Paulo lhe escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, esta carta, entre outras, é uma epístola em que a Bíblia chama de epístolas prisionais, ou carta da prisão, porque foi da prisão que Paulo escreveu esta carta. Então, quando Paulo escreveu esta epístola, Paulo não está sentado em uma poltrona confortável, de frente de uma escrivaninha, e se deparando com uma grande biblioteca ao seu redor, com um ventilador, um ar-condicionado, uma água gelada, uma água de coco, e alguém pronto a atender. Não, quando Paulo escreveu esta carta, Paulo estava preso, passando talvez as piores agrúrias da sua vida, passando por uma fase difícil, uma fase complicada. A sua liberdade era algo incerto. Paulo entrou na prisão, talvez tendo a convicção que dali ele não sairia mais vivo, e assim foi. Dali, Paulo ele foi para o martírio. E tudo isso porque a prisão de Paulo não é porque ele infringiu alguma lei. Ele está preso não porque causou danos ou mal a alguma pessoa. Não está ali porque defraudou alguém, roubou, sequestrou, matou, ou cometeu qualquer outro tipo que infringisse a lei nos seus dias. Paulo estava ali apenas porque estava cumprindo uma ordem divina.
Paulo está preso apenas porque amava fazer a obra de Deus. E acima de tudo estava ali porque era um homem cujo coração ardia em paixão por almas. Todo aquele que é apaixonado por almas, ele vive ou viverá uma vida de sofrimento, irmãos. Todo aquele que um dia no coração resolveu entregar a sua vida no altar em prol do ganho de almas, você tenha certeza, ele viverá uma vida atípica de dor, de provações e de sofrimento. Mas o bom é saber que o nosso verdadeiro galardão está nos céus. Glória a Deus. A coroa da vida eterna está preparada a todos aqueles que amam a sua vinda, como também a todos aqueles que são apaixonados por almas. Glória a Deus. Paulo está escrevendo esta carta para uma igreja que ele mesmo fundou. Ele não está escrevendo uma carta terceirizada para um outro fundador. Ele não está plantando em cima de algo que alguém já plantou. Não, Paulo foi o fundador desta igreja em Éfeso. Existem algumas características na igreja de Éfeso que eu queria muito, irmãos, que a gente carregasse ainda nos dias de hoje. Eu queria muito que essa essência desta igreja de Éfeso estivesse em nossos dias de hoje. Esse nosso ambiente de liturgia, de culto, de louvor, de adoração a Deus. A primeira coisa que Paulo faz quando ele chega na igreja de Éfeso é reunir alguns crentes que eram conhecidos como crentes nominais. Eu não sei se você sabe o que é um crente nominal, mas é aquele tipo de crente que de crente só tem nome. É um crente que vive uma vida espiritual rasa. É um crente que vive um evangelho descompromissado, desprovido de graça, de verdade, de poder, de autoridade. Mas mesmo assim, esse tipo de crente, vivendo esse tipo de evangelho híbrido, misto, raso, sem comprometimento, Paulo entendeu que ainda dava para reciclar esse tipo de crente. Glória a Deus. Não dava para abrir mão desse tipo de gente, porque não deixavam de ser almas e vidas que Jesus amava e que entregou-se por ela na cruz do Calvário. Então Paulo vai reuni-los e vai discipulá-los, vai orientá-los, vai confrontá-los com algumas verdades. E a Bíblia diz que logo após isso, Paulo imposiciona a mão sobre eles. E a Bíblia diz que Paulo profetiza sobre eles a vinda, o advento, o batismo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o poder do Espírito Santo se apodera daqueles homens e daquelas mulheres. E a partir daquele momento, nunca mais existiu uma vida espiritual rasa na vida deles. Nunca mais eles foram chamados de crentes nominais. E a partir daquele dia, aqueles homens e aquelas mulheres passaram a compor um exército de Deus naquela cidade. Glória ao nome de Jesus. Qual é a característica de Éfeso? É que aquela igreja era uma igreja avivada. Eu não sei você, mas eu prego quase todos os dias. E cada culto que a gente participa, que a verdade é, irmãos, é que dá vontade de se levantar do púlpito e ir embora. Porque a igreja é crua, o provo é cru, o pastor é cru, o louvor é cru, a pregação é cru, a oração é sem Deus, é sem graça, é sem poder, é sem autoridade. É o pregador pregando e alguém mexendo na cutícula da unha. É o pregador pregando e alguém postando uma foto, uma selfie no meio do culto. É a irmã louvando, chega a suar a camisa e tem alguém despreocupado, conversando com alguém que está do lado, como se o culto não se desse destino. Não, esse tipo de culto, esse tipo de crente, esse tipo de igreja nunca experimentará o verdadeiro avivamento, o verdadeiro poder de Deus. Eu não estou falando de pulo, não estou falando de barulho, não estou falando de grito, de movimentação desnecessária no meio da congregação. Eu estou falando de vida, meu irmão, porque para servir a Deus tem que ter vida espiritual. Para servir a Deus tem que ter fervor, tem que ter graça. Para servir a Deus o coração ainda precisa arder, o coração ainda precisa queimar, ainda uma
fogueira precisa estar acesa na nossa alma. Certa feita, Jeremias, decepcionado, frustrado, porque algumas coisas não estão acontecendo do jeito que ele queria, ele vai dizer: Deus, decepcionado eu estou, porque o Senhor me decepcionou. Eu quero parar, eu quero desistir, eu quero retroceder, eu quero voltar atrás. Num bom linguajar nos dias de hoje, eu quero chutar o balde, o pau da barraca. Pregar não é para mim mais, fazer a obra não é para mim mais. Mas aí ele se lembrou, irmão, que quem foi chamado para a obra só vem com passagem de ida, não tem passagem de volta. Aquele que foi chamado para o altar não tem como dar passos, aleluia, para trás. Aí ele se levanta e diz: mas toda a vez que eu quero parar, a tua palavra ela me arde, a tua palavra ela me queima. Deixa eu perguntar nesta manhã: tem alguém que ainda a fogueira está acesa aqui ainda? Oh, glória a Deus! Se você é um crente que tem um iceberg no teu coração, uma geladeira, um freezer aberto, você veio na manhã de Deus errada, porque esta manhã é uma manhã que Deus marcou um encontro com um crente que ainda a fogueira arde no seu coração. Aleluia! Então a igreja, irmãos, precisa continuar sendo uma fogueira acesa na presença de Deus. Outra coisa, quando Paulo chega em Éfeso, havia ali uma idolatria generalizada. Havia ali um templo construído em homenagem a uma deusa chamada Diana. Essa deusa, o culto a Diana, era um misto de idolatria com promiscuidade, prostituição. No templo de Diana existiam 1000 moças que eram chamadas de prostitutas cultuais. Elas estavam ali para servir os seus corpos em prostituição como forma de adoração e reverência a Diana. Toda a esquina de alguma rua de Éfeso tinha uma barraquinha vendendo uma estátua, uma camiseta, uma sandália, uma blusa com a estampa da deusa chamada Diana. Era uma idolatria generalizada. Aquele povo estava entregue à idolatria, à perversidade, à devassidão, estava entregue a todo tipo de demônios. Mas quando Paulo chega ali, coloca a planta dos seus pés e começa a fazer a boa obra que Deus lhe confiou, a Bíblia diz que cada dia o inferno abria falência e o reino de Deus prosperava. Como eu queria que isso continuasse nos dias de hoje, porque um crente ungido por Deus, um crente cheio do Espírito Santo, e debaixo de uma promessa, aonde ele colocar a planta dos seus pés, o diabo tem que bater em retirada e o inferno tem que abrir falência. Aleluia! Irmãos, eu lembro quando eu cheguei na igreja há 25 anos atrás, o pastor, no fim da reunião, ele reunia os crentes e falava: irmãos, tome cuidado, porque o diabo está fazendo uma reunião no inferno para poder matar o crente, derrubar o crente. Hoje, existem crentes tão fracos na igreja, existem crentes tão ridículos na igreja, que o diabo não precisa fazer mais reunião para derrubar ele. A obra de Deus hoje, irmãos, em alguns recintos, em alguns lugares, e dependendo da vida de alguém, está tão devagar, está tão morna, está tão rasa, está tão fraca, meu irmão, que o diabo está prosperando, em vez de abrir falência. Olha o que Jesus disse: eu estou abrindo uma igreja, e eu estou firmando ela na rocha, na pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Aqui, Jesus não está colocando a igreja na defensiva. Não é o inferno que vem contra nós, é a gente que vai contra o inferno. E quando a igreja se põe de pé, quando a igreja se posiciona, quando no exército de Deus tem crentes ungidos, a gente mete o pé na porta do inferno, entra lá dentro, saqueia as almas que
igreja do Senhor, a marca dela é que ela é uma igreja que ainda dá prejuízos para o inferno. Deixa eu te perguntar, você tem dado prejuízo para o diabo? Glória a Deus. Aonde você trabalha, você dá prejuízo para o diabo? Aonde você estuda? Aonde você cursa? Aonde você mora? Porque eu conheço crente particular, irmão, que na hora do almoço, em vez de pegar a Bíblia para ler, em vez de pegar um folhetinho e evangelizar alguém, sabe o que ele vai fazer? Vai jogar dominó para o espião. Vai jogar baralho para o espião. Em vez de evangelizar alguém, vai falar do futebol. Vai falar da novela. Do que aconteceu no Big Brother na noite anterior. Vai inventar de fazer dancinha no TikTok, piadinha no Instagram. Irmãos, vai dar prejuízo para o diabo como? Vai dar prejuízo para o inferno de que jeito? E Deus não nos chamou para sermos engraçadinhos. Deus nos chamou para ser labaredas e tochas de fogo na presença de Deus. Aleluia, glória. Pastor, eu preciso acertar algumas coisas na minha vida. Eu preciso acertar algumas pendências. Eu preciso aumentar o foco, o comprometimento. Então nessa manhã de hoje, irmão, em nome de Jesus, pelo poder desta palavra, recebe revestimento de Deus aí na sua vida. Recebe poder do alto, recebe autoridade, recebe graça. Deus está te blindando nesta manhã de hoje. Você não veio aqui nesta manhã perder tempo. Você não veio aqui nesta manhã porque não tinha outro lugar melhor para estar. Você não veio aqui para matar saudade de quem você não via faz tempo. Você veio aqui porque Deus te convocou nesta manhã de hoje, e a Ele dizendo através da vida desse pequeno servo: é tempo de se levantar, de se erguer, de se revestir, de se alimentar, de se encher, de se capacitar, porque eu quero usar a sua vida. Precisamos ser alguém que ainda dê prejuízo para o inferno. Aí Paulo, irmãos, depois de tanta conversa, depois de tanta coisa boa, aí Paulo foi preso. Mas a distância, lá do outro lado, Pedro lembrou dos seus filhos na fé em Éfeso. Paulo lembrou dos seus liderados, daqueles que ele discipulou, que ele ganhou. Paulo lembrou que tinha muita gente lá que precisava ainda de uma direção, de um norte. E mesmo preso, Paulo ainda precisou ser útil. Louvado seja Deus. Porque só não é útil para o reino quem não quer. Aleluia. Quem quer dá um jeito e faz. Quem não quer dá um jeito e dá desculpas. Esse homem aqui está levando chicotadas todos os dias. Está vivendo abaixo do ostracismo. Está sendo marginalizado pelo reinado de Roma. Talvez era uma refeição por dia e olhe lá, era xingado, esbofeteado, cuspido na face todos os dias. Mas mesmo assim, está pegando o rolo, está pegando a pena e está escrevendo uma mensagem para edificar o coração de alguém. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Quem quer dá um jeito e faz. E Paulo deu um jeito e fez. E aqui Paulo ele apresenta a Cristo como o cabeça da igreja. Aqui Paulo fala da necessidade de nos revestir das armaduras espirituais. Paulo chama a atenção dos crentes que evangelho não é Alice no País das Maravilhas. Ninguém serve a Deus num jardim florido. Obra de Deus não é parque de diversão. Reino de Deus é campo de guerra. Servir a Deus às vezes é matar um leão por dia e outro já está rugindo na sua porta na manhã do dia seguinte. Paulo está chamando a atenção dos crentes que se eles não orarem, não vigiarem, não subirem na torre da vigilância, eles correriam sérios riscos de cair, de escorregar. E existem quedas, irmãos, que as consequências podem ser irreversíveis na nossa vida.
Existem quedas que podem afetar, comprometer o nosso futuro. Pastor, é verdade? Olha para Mefibosete. Uma queda só que ele teve. Não foi 2, não foi 3. Uma queda só deixou ele aleijado pelo resto da sua vida. Segunda Reis, capítulo 1. O rei Acasias caiu de cima da janela e não teve mais o que fazer. Morreu por causa daquela queda. Eutico estava na janela, meu irmão. E se não fosse a graça de Deus na vida de Paulo, ali mesmo ele tinha ficado morto. Então Paulo chama a nossa atenção a assumir essa postura de soldados, de guerreiros de Cristo.